Meu nome é Roger Eduardo da Silva e estou no último semestre de produção em mídia audiovisual. E fui o editor e finalizador da websérie Inspire. Meu nome é Letícia Dil, eu sou formanda em produção em mídia audiovisual, eu fui a diretora e fiz a montagem e a finalização do Inspire. Meu nome é Josinara Von Bosta, eu sou formanda de produção em mídia audiovisual e eu fui a roteirista e a diretora da Inspire. A Inspire conta a história de 5 empreendimentos da região. Nós procuramos 5 empreendimentos locais que trouxessem algum diferencial. Não necessariamente que esse diferencial seja uma coisa diferente que não tem em outro lugar do mundo, até porque isso seria muito difícil de encontrar, né? Mas nós selecionamos 5 empreendimentos que têm diferenciais para a região e foi esse ponto específico de cada empreendimento que a gente destacou no nosso trabalho. Assim como isso, a gente contou um pouco da história dos empreendimentos e como ele surgiu. A ideia central da Inspire é, com esses empreendimentos, inspirar novos empreendedores. A seguir, você acompanha 2 episódios da websérie Inspire, que são eles Hortas Verticais e Rock and Play. E depois voltamos para contar mais detalhes de como foi a produção. Durante a minha formação, eu trabalhei muito com agricultores e com agricultura e com o público do meio rural. E a partir do conhecimento que o meu irmão tem adquirido na obra, saber lidar com ferramentas, com corte de madeira, a gente juntou nosso trabalho, nossa experiência para desenvolver hortas suspensas. Por que surgiu as hortas suspensas? Porque durante as minhas visitas técnicas que eu fazia no meio rural, eu sentia que faltava alguma coisa para o meio urbano. Eu sabia que as pessoas do meio urbano tinham necessidade de ter alimento em casa e queriam ter alimento em casa, mas muitas não tinham espaço ou não tinham tempo. Então desenvolvemos as hortas suspensas práticas, fácil de trabalhar, não exige muito tempo, no mais é só colher e irrigar, então isso facilita para quem trabalha durante o dia. Normalmente o primeiro passo que a gente dá é conhecer o cliente, conhecer o espaço que o cliente tem disponível para a gente plantar a horta, ouve o cliente, ele fala as necessidades dele, o tamanho que ele quer de espaço. Então a horta suspensa não existe um modelo fixo, e sim a gente constrói ela a partir da necessidade do espaço que a pessoa tem. O foco do nosso trabalho e o público que a gente busca atender é o público urbano, o público da cidade, as pessoas que têm pouco espaço também, que querem ter contato com a terra, contato com a planta, construção da horta. E as plantas que o cliente quer ter na sua horta suspensa depende muito do gosto dele. Tem pessoas que pedem produtos para tomar chimarrão na manhã ou no fim de tarde, e o que mais os clientes pedem são os temperos, que se adaptam bem na horta suspensa, não exige grandes espaços. Então, nenhuma horta é igual a outra. A gente encomenda as madeiras, a gente corta elas, prepara elas, lixa elas. Antes da montagem do canteiro, daí passamos produto para proteger ela da chuva e do sol. E aí depois passamos o verniz, para dar um brilho nela. Normalmente as hortas são construídas no tempo que a gente tem disponível, ou à noite ou ao final de semana. Para a gente entregar, o cliente já prefere ou sábados de tarde ou domingo de manhã, porque geralmente também não estão em casa, também trabalham durante a semana. Nesse orçamento a gente já dá as plantas, já dá a entrega, o canteiro instalado, plantadinho, pronto. Mas com o passar do tempo e a gente vê que o cliente, a satisfação do cliente vem abrindo novos mercados e outras pessoas estão tendo interesse pelo nosso projeto. E ainda esse ano a gente tem a meta, sim, de empreender com um pouco mais de energia e desenvolver novos projetos. O que mais motiva a gente a tocar o nosso negócio, a empreender, eu acho que a nossa história de dificuldades e tal, uma origem humilde, uma origem familiar
com muitos desafios. Então, tudo que a gente vem passando no nosso projeto são coisas pequenas e que a gente vem superando a cada dia. E lá em casa, todo mundo se envolve no nosso projeto e, de alguma forma ou de outra, acaba ou pintando, ou fazendo orçamento, ou buscando algum material que falta. Então, eu acho que isso supera qualquer dificuldade. A gente acredita muito que outras pessoas também possam empreender, que outras pessoas também possam criar o próprio negócio, a sua própria atividade e ter sucesso com isso. A gente se organizou para trabalhar de domingos de manhã e a gente vem conseguindo atender e o projeto vem superando todas as expectativas que a gente tinha. Então, eu acho que todo empreendedor, indiferente da linha de trabalho que ele tenha, o sucesso do negócio dele vai depender muito da energia que ele coloca no projeto, da força de vontade que ele tem de empreender e de ter resultado. Então, hoje, por mais que é pequeno o tempo que a gente dedica, mas a gente tenta colocar o máximo de qualidade e o máximo de amor no que a gente faz, porque o que a gente faz bem feito. Eu e a Cristina viemos para Santa Cruz do Sul em 2015, ficamos um bom tempo conhecendo os estabelecimentos já existentes, frequentamos muitas choperias, fomos um pouco nas boates aqui, mas algo faltava, na nossa opinião, assim, e nós notamos que faltava um ambiente com uma música ao vivo, mas não necessariamente tão tarde. Identificamos aqui um ambiente muito animado, que era boate, mas muito tarde. E o outro é um ambiente que tu tem bares mesmo, né? Choperias que você consegue sentar, beber com seus amigos, conversar, mas é um ambiente um pouco mais estático, assim. A ideia de criar o Rock and Play surgiu de criar realmente um ambiente interativo e dinâmico em que as pessoas pudessem se divertir. Voltar a ser criança é o que acontece muitas vezes aqui dentro. Bom, uma das ideias iniciais do bar até era ser um board game café. Então a gente era focado nos jogos de tabuleiro. Conforme a gente foi vendo então um ambiente ideal, o tamanho ideal para a nossa proposta, voltamos então a pensar em ser uma casa noturna. Então ampliou as opções. Decidimos trabalhar com jogos que a gente já tinha nesse ambiente em Porto Alegre, que eram jogos de tabuleiro, pebolim, sinuca, e decidimos adicionar o karaokê. Muitas pessoas nos pediam isso também. Mas os jogos de tabuleiro decidimos botar jogos mais práticos, mais fáceis de serem jogados, porque tem jogos muito complexos que a pessoa, quando vai de noite, não vai ter tempo de aprender as regras. E nós temos na casa uma árbitra, que é uma menina que organiza esses jogos. Então ela tem uma prancheta em que os clientes procuram ela ou ela mesma procura os clientes e consegue colocar o pessoal que quer jogar numa lista de espera. E organiza então as partidas, ou por jogo ou por tempo. Então assim, todos que entram na casa com o intuito de se divertir, de jogar, conseguem jogar o que eles estão afim naquela noite. Tivemos a ideia de trazer alguns petiscos diferentes, não encontrados na cidade. Pelo fato de que nós não somos da área da gastronomia, não temos muito conhecimento sobre a área, então decidimos trazer alguns petiscos diferentes, simples, rápidos de serem feitos, e começamos então com um cardápio bastante enxuto. Trouxemos algumas ideias que não pudessem ser comparadas com outros lugares. Nós observamos que Santa Cruz é uma cidade cervejeira, com bastante produtores locais, e nós não tínhamos uma fábrica de cervejas. Então pensamos, vamos oferecer sim chopp artesanal, que é uma coisa que a população gosta e busca, mas vamos também trabalhar com alguns drinks.
E aí nós criamos inicialmente uma carta de 18 drinks. Procuramos quais são os drinks mais vendidos em São Paulo, Nova York. Então são drinks muito gostosos, são drinks assim renomados internacionalmente. Eu acho que empreendedorismo é uma combinação de coisas, é tu viver o teu sonho, correr atrás dele, se beneficiando de alguma oportunidade. Criem algo novo. Não façam uma repetição do que já existe, porque isso não vai atrair olhares, isso não vai movimentar a cidade, isso não vai te trazer um retorno. Eu acho que a grande sacada do Rock and Play foi ter trazido o entretenimento, o jogo, a diversão para dentro de um ambiente de bar, para dentro de um ambiente lounge, onde fosse uma mistura de bar, música, diversão. Viva o teu sonho e vão ter pessoas que vão sonhar o mesmo sonho. Você assistiu 2 episódios da websérie Inspire e depois do intervalo nós voltamos para te contar um pouco sobre como foi essa produção. A websérie Inspire foi produzida para a disciplina de projeto experimental no primeiro semestre do ano de 2018. A gente conversou bastante sobre o tema, que era empreendedorismo, e a gente trouxe ideias de empreendimento dos quais a gente tinha interesse de conhecer, que a gente tinha curiosidade de saber como é que funciona, como foi para criar, para botar na ativa esse estabelecimento. E assim foi surgindo as ideias. O Roger trouxe uns, a Letícia trouxe outros, a gente foi procurando, pesquisando por indicação de colegas de faculdade também. E o que foi bem bacana, porque levou a gente a conhecer lugares que nem sabíamos da existência em Santa Cruz do Sul, né? E trouxe uma experiência bem diferente para nós. Assim, eu acho que o nosso nome já traz um pouco disso, assim, Inspire. Muitas das nossas perguntas, tanto na pré-entrevista quanto na entrevista que foi pro ar, a gente procurava extrair desses relatos, desses empresários e empreendedores, o que inspirava eles, o que inspirou eles a mudar, a criar um empreendimento, a investir nessa área, se eles já trabalhavam nisso ou não. Muitos começaram com isso, com um hobby. Então, a gente queria também trazer para as pessoas que têm vontade de empreender que é possível, que tu não precisa simplesmente mergulhar de cabeça, largar tudo e começar a fazer isso, que tu pode ir indo aos poucos e sentindo o terreno e vendo como é que é. Então, eu acho que esses relatos desses 5 empreendimentos serviram muito para isso, né? E todos os empreendimentos que a gente trouxe são empreendimentos, estabelecimentos que deram certo, porque foram neles que foram depositados muito amor, ou seja, as pessoas se doaram muito para aquilo, porque era uma coisa que elas queriam fazer mesmo, era diferente, era um sonho e elas realizaram eles. Sobre as produções, tanto das Hortas Verticais quanto do Rock and Play e dos outros episódios, a gente buscou mostrar o dia a dia, como acontece as coisas. As imagens foram feitas nos próprios ambientes de trabalho, nas Hortas Verticais, por exemplo, foram feitas na casa do Jefferson e na casa de um cliente em qual ele colocou, né, vendeu a horta, e do Rock and Play foi feito na casa de festas mesmo, mostrando o que acontece, como acontece nesses 2 temas. A gente acredita que assim como a gente tinha curiosidade de conhecer, outras pessoas têm. Então é por isso que a gente fez várias imagens mostrando como que é o processo, né? Não só lá, mas como nos outros episódios, como no doce, mostrando como é feito o doce. E também nos episódios das hortas verticais, né? Que a gente mostrou como que é o processo, da onde que ele tira a madeira e quais são as etapas de produção, para que as pessoas tenham vontade de investir e vejam o quanto é importante, né? E a gente viveu, bem dizer, todos os episódios, né? A casa de festa, a gente passou uma noite dentro da casa de festas, gravando as pessoas interagindo. O doce a gente experimentou, a gente acompanhou o processo de produção. Enfim, o casco a gente acompanhou um dia a dia, os visitantes que estavam lá. Então, foi um aprendizado enorme. A gente também acompanhou um pouco dos guris do Em Obra, a rotina deles, porque eles
Assim como um escritório de engenharia, arquitetura normal, de dentro do escritório, eles também têm a rotina de acompanhamento de obra. E o trabalho deles é automatizado, eles acompanham por um aplicativo, um site. Então a gente tentou mostrar um pouco disso, assim. No episódio das hortas verticais, a gente tentou explicar um pouco que não é simplesmente tu ir numa loja e comprar uma horta, né? O diferencial dele é justamente fazer uma horta para uma casa específica, para um cliente específico que come certas frutas e legumes específicos, o que ele gosta mais para a família, se ele bota chazinho no chimarrão, o que ele quer e o tamanho que ele quer. O trabalho dele é muito específico, né? Assim, é um nicho muito diferente que vem crescendo e ganhando força ao longo dos anos, que as pessoas estão adaptando e usando em sacadas, principalmente em cidades maiores. O público que a gente busca atender é o público urbano, o público da cidade, as pessoas que têm pouco espaço também, que querem ter contato com a terra, contato com a planta, construção da horta. E as plantas que o cliente quer ter na sua horta suspensa depende muito do gosto dele. Tem pessoas que pedem produtos para tomar chimarrão na manhã ou no fim de tarde, e o que mais os clientes pedem são os temperos, que se adaptam bem na horta suspensa, não exige grandes espaços. Então, nenhuma horta é igual a outra. Bom, então, a partir desses 5 contatos que a gente tinha dos 5 empreendimentos, a gente marcou com eles para a gente se conhecer e para a gente conhecer um pouco mais desse empreendimento. Então, nesse primeiro contato, a gente já aproveitou para fazer a pré-entrevista, para conhecer um pouco melhor o empreendimento. E a partir disso, então, a gente criou um roteiro que ia dar sequência ao vídeo. Nessa pré-entrevista também que a gente fez com os empreendedores, a gente aproveitou para conhecer o ambiente. E conhecendo o ambiente, a gente montou a estratégia de iluminação, que era deixar o mais próximo possível da realidade. Trabalhamos apenas para preencher as sombras e os contornos. As nossas entrevistas com os empreendedores duravam em torno de 1 hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A gente fazia todas as perguntas que a gente tinha proposto entre o grupo, e daí depois a Lê escolhia algumas para fazer a edição. Era uma missão assim bem difícil, tentar reduzir uma entrevista de 1 hora em menos de 5 minutos, até porque não era só a entrevista, ainda tinha os inserts, né? E nos inserts eu buscava dar ênfase ao que era falado nas respostas, e durante um intervalo de respostas eu dava uma respirada, vamos dizer assim, no episódio, né? Dando uma dinâmica maior para o vídeo. Agora já passou meio ano, né, que a gente fez esse trabalho, que a gente defendeu esse trabalho. E ao longo desse período, a gente recebeu muitos feedbacks, né, positivos sobre o nosso trabalho, de pessoas elogiando. A gente esperou passar a banca para colocar todo ele no ar, e a gente foi colocando por etapas. Como era uma produção para web, a gente também fez site, além dos vídeos, né, que englobam também o nosso projeto. E assim como a gente ficou muito satisfeito com o nosso trabalho, com o resultado dele, a gente fica muito feliz em saber que os empreendedores e os empreendimentos também tiveram resultado com o nosso trabalho, né? A gente segue recebendo mensagens positivas, agradecendo o nosso trabalho e dizendo o quanto isso somou também para os empreendimentos. E o mais legal também é que há empresas nos procurando para desenvolver o mesmo projeto que foi desenvolvido na websérie, desenvolver para eles também como marca da empresa, né? Para nós foi muito gratificante fazer o projeto, tanto porque foi a primeira produção de nós 3 juntos. A gente não tinha feito nenhum trabalho os 3, sim, ou em dupla, enfim, formou uma parceria, um grupo que deu muito certo, teve atritos, mas que chegava em casa, sabia que o que aconteceu na gravação fica na gravação, sabia que era o estresse de um semestre todo que estava em jogo, que era o projeto experimental, né? E foi muito gratificante. Até tanto é que a gente cumpriu a nossa tarefa, né, de fazer o nosso TCC com êxito, que a gente conseguiu tirar a nota máxima na disciplina, e a gente, mesmo com todo o nosso esforço, a gente não esperava, e a gente ficou muito feliz. E desde o início até o fim a gente foi muito unido, a gente curtiu muito a parte da pré-produção, da produção, da pós-produção, a gente aproveitou muito, e eu acho que a gente não se estressou muito não, a gente foi muito feliz, sim. Então a gente só tem a agradecer. Agradecer também o nosso orientador, né, Jair Giacomini, que nos orientou nessa missão. Esse foi o programa Laboratório com a websérie Inspire. Espero que vocês tenham gostado, nós esperamos que vocês tenham gostado, e até a próxima edição. Tchau!